Bom dia, vamos Bom começar dia. mais um bate-papo do projeto Segredos da Pecuária, onde vamos desvendar os segredos para transformar sua fazenda numa empresa lucrativa. É isso Meu aí. nome é Rodrigo Mendes Meu nome é Gilberto. e hoje vamos falar sobre estratégias para utilizar proteinado na fase de recria. Maravilha. Muito bom dia, Gilberto. Então hoje vamos falar sobre um pouco mais de proteinado, né? Como no vídeo anterior a gente já tinha começado a falar. E vamos tentar desvendar alguns mitos, alguns segredos na utilização desse suplemento na fase de recria aqui. Hoje, por experiência própria também, a gente vê que existe muito mito, muito segredo, muita dificuldade em utilizar esse proteinado e às vezes muita gente falando também que é uma estratégia que não funciona, né? Porque tem um custo alto, mas o que a gente vê na prática é que muita gente utiliza de forma errada, né? Então vamos tentar desvendar isso aí e tentar deixar o mais claro possível para quem está nos assistindo. Vamos lá. Então, primeiramente, você poderia explicar qual a diferença de um proteinado para o suplemento mineral comum? Vamos lá. O suplemento mineral comum, como o nome já diz, é um produto que vem a suplementar a dieta do animal com minerais, né? Essenciais ali para o crescimento, para o desenvolvimento do animal. E o suplemento mineral proteinado, como o nome já diz, ele é adicionado de proteína. Essa proteína ela pode ser uma proteína verdadeira ou uma proteína de origem não verdadeira. Então, ele é um produto composto por mineral, sal mineral, adicionado de proteína. Então, por isso que o nome dele é sal mineral proteinado. Então, ele tem um aditivo, que nesse caso é a proteína. Entendi. E qual é a função dessa proteína no organismo do animal? Vamos lá. A função dessa proteína é acelerar o metabolismo das bactérias do rumen do animal. Porque quem digere para o bovino e para o ruminante de maneira geral são as bactérias do rumen. E essas bactérias precisam ser alimentadas. E de maneira geral, o capim somente, ele tem uma velocidade X de metabolismo. Quando a gente faz o uso do sal mineral proteinado, a velocidade do metabolismo do animal aumenta muito. Então a gente consegue ter um maior volume de ingestão de forragem e a partir daí a gente consegue ter um melhor ganho de peso do animal por dia. Então a gente pode falar que, na verdade, a gente alimenta as bactérias protozoárias do rumen, não? Exatamente. Não A necessariamente... gente alimenta a flora ruminal. Entendi. Não alimentamos diretamente Entendi. o bovino. Entendi. Como os monogástricos suínos, aves, equinos, nós alimentamos o animal. No caso do bovino, nós alimentamos a flora ruminal, que vai metabolizar aquele alimento e vai disponibilizar carboidrato, aminoácidos e aquilo que o bovino precisa para o seu desempenho ali, ganho de peso, prenhez. Então tá, então a gente pode concluir o que alimenta o animal mesmo são as forragens, né? E o que a gente alimenta as bactérias por meio da proteína para que elas consigam digerir mais facilmente a forragem que o animal consome. A maior fonte de energia e a maior fonte de alimento mesmo do animal é a forragem. Nós vamos usar o sal mineral proteinado para aumentar a velocidade da digestão desse material, uma digestão de melhor qualidade, melhor aproveitamento. E isso vai acontecer com maior velocidade, o animal vai se alimentar mais vezes ao dia, vai consumir mais por dia e a partir daí ele vai ganhar mais peso. Entendi. Pensando no período seco, onde a gente tem um capim de pior qualidade, né? E o período mais crítico no início da recria ali. A gente pode dizer então que o fornecimento do suplemento mineral proteinado ajuda a aumentar o consumo do capim, porque o animal não fica empanzinado, né? As bactérias digerem mais rápido e assim ele consome mais capim. Então o ganho de peso dele vem pelo aumento do consumo de capim, não necessariamente é o suplemento mineral proteinado que vai fazer ele ganhar peso. Esse raciocínio ele está numa linha correta. Por quê? Porque um animal que come um sal mineral proteinado, ele consome um volume muito pequeno, 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas. Esse material por si só, ele não tem energia ou proteína o suficiente
para melhorar o ganho de peso em X vezes. Tanto que se o animal come 200, 300, 500 gramas e a partir daí ele come 1 quilo, ele dobra o consumo de proteinado, mas não dobra o ganho de peso. Então, o ganho de peso não está relacionado ao volume que ele come, e sim ao efeito que esse produto dá no rumo e no animal. Então, por exemplo, você estava dando o exemplo do período de seca. Se o animal não comer um sal mineral proteinado, ele vai ficar com aquela barrigona cheia e a velocidade de digestão ou a taxa de passagem do animal vai ser muito baixo e ele vai, a gente usa um termo que fala, ele vai passar fome de barriga cheia, porque ele não vai conseguir ter a digestão adequada. Então, com o uso do sal mineral proteinado, a velocidade de digestão vai ser maior, ele vai ingerir mais forragem, que ainda vai ser o principal alimento, a principal fonte de energia do animal, continua sendo a forragem, mesmo no período da seca. Mesmo o capim sendo de baixa qualidade? Mesmo o capim sendo de baixa qualidade, porque ele ainda tem celulose, hemicelulose, que vai ser quebrado para dar energia ao animal. O que o capim na época da seca não tem? Ele não tem, não é que ele não tem, ele tem baixos índices de proteína. Então, o que vai limitar a digestão da forragem no período da seca? O nível de proteína da dieta. Então, a dieta vai ser composta por um capim mais seco e um proteinado. Quando a gente soma isso, a gente chega perto de uma forragem de águas, por exemplo, e nós vamos facilitar a digestão dessa fibra. Entendi. Então, a gente está suplementando uma proteína que existia no capim na fase de águas, que agora ela não existe mais. Isso. E aí assim, melhora a digestão. Para simplificar o entendimento, é isso. Entendi. E aí, como você falou, só o proteinado também não é capaz de manter o ganho de peso desse animal, né? Até porque ele consome muito pouquinho, né? Então ele tem que, se você dobrar o fornecimento, o consumo de proteinado, não necessariamente o animal vai dobrar de peso. De maneira nenhuma, essa não é diretamente proporcional, porque quando a gente trabalha aí com consumo no caso de um animal desmamado de 200, talvez 400 gramas, nós estamos trabalhando para melhorar o funcionamento ali da flora ruminal. Então nós não estamos alimentando o animal. Quando a gente trabalha com 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos de proteinado, aí sim nós estamos entrando com um excedente energético, um excedente de proteína para fazer o animal ganhar peso. E o que não é o caso de um sal mineral proteinado, por exemplo, uma recria. A pasto. Entendi. Então, em resumo, a gente vai melhorar a taxa de passagem Vai melhorar a digestão, melhorar a taxa de passagem, para que o animal se alimente mais vezes durante o dia e o volume ingerido seja maior. E como é que a gente pode avaliar essa taxa de passagem do animal, esse volume de matéria que ele consome? Existem várias formas, algumas formas acadêmicas, né, e outras formas de avaliação de campo, né? Eu gosto muito de fazer uma avaliação de campo com uma tabela de score de fezes, que varia de 1 a 5, um animal com diarreia e 5 o animal com a taxa de passagem muito baixa, que são as fezes ali que a gente chama bem aneladas e duras, né? Então a gente faz um score de fezes e a partir desse score de fezes a gente consegue mensurar a taxa de passagem e a eficiência digestiva do animal. Então no campo, ali num giro a cavalo, a gente consegue identificar se o sal mineral proteinado ele está sendo efetivo ou não. Entendi. E no início da conversa que você falou sobre proteína verdadeira e não verdadeira, o que seria isso? Quais exemplos de proteínas que a gente poderia colocar no suplemento mineral? Vamos lá. A proteína não verdadeira é aquela proteína que não vem de um alimento, não vem de farelo de soja, caroço de algodão. Essa proteína é uma proteína verdadeira. E a proteína não verdadeira é o acréscimo de nitrogênio na alimentação do boi, que esse nitrogênio ele vai vir de ureia, ele vai vir de uma ureia protegida. Então, ela não vem de um aminoácido. Essa proteína ela não vem de um aminoácido, ela vem do nitrogênio por si só. Que às vezes é até utilizado também como fonte de fertilizante e outros elementos. Então, a proteína verdadeira ela vem de um aminoácido e a proteína não verdadeira ela vem do nitrogênio por si só. É necessário que o animal tenha um percentual da sua alimentação de proteína verdadeira, porque alguns aminoácidos não são sintetizados pela flora ruminal.
Então, dependendo da fase do animal, é necessário que exista um fornecimento de proteína verdadeira ao animal. Então, sempre que a gente vai montar uma estratégia de suplementação, tem que ter um pouquinho de proteína verdadeira? Depende da fase a ser avaliada. Por exemplo, numa fase de cria, agora no período da seca, não tem proteína verdadeira na dieta. É um sal mineral ureado e nada mais. Sei. Na fase da recria? Na fase da recria aí precisa da proteína verdadeira, na fase de engorda, mas na fase de cria, nessa época do ano, na nossa região, por exemplo, nós estamos aqui no Centro-Oeste, não é necessário. Tá. Mas no capim, mesmo que seco, ele sempre tem um pouquinho de proteína também. E tem um pouquinho de proteína, só que não é o suficiente para startar o processo digestivo na velocidade e na eficiência que a gente precisa. Entendi. Então sempre tem que ter um composto de proteína verdadeira suplemento. E não verdadeira, né? Entendi. E na fase da recria, qual seria a melhor estratégia? Utilizar um sal mineral acrescentado de ureia, e põe um pouquinho de caroço de algodão? Como você trabalha geralmente? Olha, cada categoria tem as suas exigências e elas vão ser atendidas de acordo com cada alimento e com o preço desse alimento na região. Tem região que tem caroço de algodão, tem região que tem torta de algodão, farelo de soja, vai da oferta e do preço de mercado. A gente formula uma dieta. Eu particularmente trabalho com 50% de proteína bruta nessa época do ano, período de seca, e ela vai ser composta por ureia, vai ser composta por uma fonte de proteína verdadeira, uma fonte de energia, de milho, sorgo ou alguma coisa nesse sentido, e a parte mineral, né? Então, cada categoria vai ter sua exigência nutricional e cada região tem um preço de mercado de insumos. Então, de acordo com esse preço de mercado desses insumos, é que nós vamos fazer uma dieta para atender a demanda daqueles animais no menor custo possível. Entendi. É muito comum também utilizar só como fonte de proteína a ureia, né? A gente pega um sal mineral, a gente faz a mistura na própria fazenda e usa só como ureia. Só adiciona um pouco de ureia, uma porcentagem, se não me engano, 10%, né? Mas isso gera algum resultado ou fica muito aquém do potencial? Vamos lá, a ureia ela tem um certo risco de intoxicação, eu mesmo já tive problema com intoxicação por ureia, então ela precisa ser adaptada no rumen do animal, porque ela tem uma velocidade de absorção muito alta, então a gente precisa começar aí com 5%, vai a 10, 15, 20, eu já cheguei de trabalho até com 30% de ureia. Só que a ureia é uma fonte de proteína não verdadeira e que atende, ela por si só, ela vai atender só a demanda de animais adultos, em cria, por exemplo, né? Então, no caso do animal de recria, no caso do animal de engorda, ela não consegue atender a demanda do animal por si só. A demanda de proteína. Exatamente. Entendi. Então, essa estratégia de só incluir ureia no sal mineral que foi utilizado nas águas... Não é uma receita de bolo. Não é a receita de bolo. Não, só colocar ureia que funciona. Não é assim. Alguns animais, eles precisam de ter proteína verdadeira porque eles estão crescendo tecido muscular e precisam de alguns aminoácidos que não são sintetizados pela microbiota do rumen. Tá bom. Beleza. Eu acho que está ficando bem claro. E agora vamos para a parte prática na fazenda. Em questão de estrutura, o que eu preciso a mais para começar a trabalhar com proteinado? Eu posso usar a mesma estrutura que eu tinha de suplemento mineral comum? Vamos lá. Como anteriormente nós havíamos falado do consumo, que vai variar aí de 200 a 400 gramas, um sal mineral convencional, que a gente chama de sal mineral linha branca, no período de águas, ele vai dar um consumo de 80, 100, no máximo 120 gramas. E esse produto, que é um sal mineral proteinado, ele vai dobrar, triplicar, às vezes quadruplicar o volume fornecido. Então, é interessante que seja montada uma estratégia de distribuição desse produto na fazenda, porque se você vai ter um volume distribuído 4 vezes maior, provavelmente a sua estrutura de estoque local não vai ser suficiente e provavelmente o formato que você faz de distribuição não vai funcionar, porque se você fazer distribuição uma vez por semana, você vai passar a fazer 4. Se o seu estoque era de um saco de sal, vai precisar de ser de 4. Então, precisa ser avaliado os estoques locais e o formato de distribuição na propriedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
que a grande maioria das propriedades que eu visito, que eu conheço, que eu atendo, tem errado no espaçamento por animal no coxo. Porque o espaçamento por animal no coxo, para sal mineral linha branca, ele varia de 3, 4, 5 centímetros, de acordo com o tamanho do animal, de acordo com a idade do animal. Vamos falar só de animais de desmama, a gente trabalha com 3 centímetros quando a gente está trabalhando com sal mineral linha branca. Quando a gente passa a trabalhar com sal mineral proteinado, esse espaçamento vai para 12, 15 centímetros, então aumenta 5 vezes, de 4 a 5 vezes. Então, a gente não consegue utilizar a mesma estrutura que utilizaria com sal mineral linha branca. Então é preciso rever isso, porque esse custo adicional ele é muito baixo quando comparado ao custo com o sal mineral proteinado por si só. Então, se você vai fazer o investimento de utilizar um sal mineral proteinado, o investimento em infraestrutura, de coxo e de logística de distribuição é muito menor do que o desembolso com a compra do produto em si. Então, para que esse produto tenha eficiência e justifique esse investimento, é necessário aí fazer um dimensionamento de distribuição, dimensionamento de área de coxo, para ter eficiência desse produto. Por isso que muita gente fala que proteinado não funciona. Ué, mas se não for avaliado a logística de distribuição e o espaçamento de coxo, realmente ele não vai funcionar. Você vai fazer um investimento e não vai dar certo. É melhor você usar um sal mineral linha branca com a estrutura que você tem e ter um desempenho que você já tinha, com o custeio que você já tinha, do que aumentar o custeio e não ter melhor desempenho. Porque senão você vai aumentar o custo da roupa produzida e não vai ser viável. Não tem um meio termo ali, né? Vou fornecer menos do que deveria e vou ter um resultado. Não, isso não é verdade. Ou você não tiver um bom fornecimento, você vai ter um ganho de peso pior do que se tivesse um sal mineral linha branca convencional. E gastando mais. E gastando mais que o dobro. Proteinado. Certo. E a gente sabe que o ganho de peso na seca, comparado com as águas, é muito mais baixo, né? Certo. Mas mesmo assim, vale a pena investir nessa estratégia de proteinado? Esse investimento que a gente faz em fornecer proteinado para esses animais de recria na seca, compensa financeiramente? Compensa. Por quê? Porque como nós falamos anteriormente, no outro vídeo, mesmo que o animal não ganhe peso, existe um custeio acontecendo na fazenda. Custeio de mão de obra, custeio de nutrição mineral e um custeio de pastagens ou manutenção de pastagem ou manutenção da fazenda, ou se a propriedade for alugada, o aluguel da fazenda. Então essas contas elas precisam ser pagas. Quem que vai pagar essa conta? É o boi. Se ele não está ganhando peso, então ele está com resultado negativo. Então quando você utiliza um sal mineral linha branca na seca, a gente tem um resultado negativo. Ah, mas eu vou gastar dinheiro na seca? Se você não fizer esse investimento para pagar o custeio nesse período, você vai entrar o período de águas devendo. Então, se a gente trabalhar com proteinado na seca, a gente vai entrar no período de águas devendo menos ou no 0 a 0, empatado. Entendi. E quando a gente sai dessa fase da seca e entra na fase das águas, a estratégia continua, é a mesma? Continua com esse proteinado? Porque eu lembro uma vez que você me falou que alimentação é igual salada, né? Nunca diminui, nunca volta. Mas aí necessariamente a gente tem que continuar com proteinado nas águas também? Vamos lá. Quem falava que a nutrição do animal é igual ao salário, o Dr. Armélio, eu aprendi isso com ele. E é uma verdade. Por quê? Porque, como eu havia falado ainda agora, a forragem mais o suplemento, ela forma a alimentação do animal. E essa alimentação, ela nunca pode diminuir. Então, quando se inicia o período de águas, a forragem vai estar com melhor qualidade. Então, a parte de suplemento, ela pode reduzir um pouco ali a qualidade ou a oferta de proteína do produto, porque a somatória dos dois, a dieta do animal, ela não pode decair. Mas, na época das águas, a gente usar uma pastagem de boa qualidade, mais um suplemento mineral linha branca, nós vamos trabalhar com uma dieta muito parecida com a que a gente utilizava no período da seca. Só que aí eu posso dar um plus. Eu posso utilizar a forragem de águas, que é de melhor qualidade, e o proteinado.
que aí eu vou ter um ganho no período, de maneira geral, ele inicia esse ganho entre 0,7 e 1 arroba a mais, quando a gente trabalha com proteinado. Também no período de água, entendeu? E o uso do proteinado no período da seca, ele causa no animal um negócio muito interessante. Por quê? Porque o metabolismo do animal, a fisiologia do animal vai estar pronta, ganhando peso. Então, quando você trabalha com um animal perdendo peso ou estabilizado no período da seca, a fisiologia do animal não está pronta para um alto desempenho de ganho de peso. Então, choveu, mudou a forragem, o animal vai começar a mudar ali a fisiologia dele para ganho de peso. Vai aumentar o tamanho das vísceras, vai aumentar o número de papilas no rumen, vai aumentar ali a maquinaria dele para ganhar peso. Quando ele já vem de um período de seca com ganho de peso, ele já entra nas águas ganhando peso. E o que acontece? Ele ganha tempo. Ele ganha 15, 20, 30 dias, dependendo da categoria, dependendo do nível de ganho de peso que ele estava. E o que acontece? Se ele estava ganhando ali 700 gramas cabeça dia e ganhou 30 dias, então ele ganhou 0,7 arrobas. Então, você ganhou muito ganho de peso desse animal. Então, é um ganho indireto do uso do proteinado na seca. Entendi. Então, tem um ganho secundário aí, que é um ganho de tempo nas águas, que é o melhor período para se ganhar peso. Exatamente. Né? Aí você ganha 30 dias no período de águas, assim, de 20 a 30 dias, num período de águas que tem um baixo custo de produção de arrobas. Então, é um ganho indireto do uso do proteinado no período de seca. Entendi. E nas águas, assim, você estima que a gente consegue aumentar enquanto, utilizando essa estratégia do proteinado, a gente consegue ganhar quantas arrobas a mais comparado à utilização só do sal mineral, só do suplemento mineral? Ok, vamos lá. A gente estava falando de animais desmamados no período da seca, que vão ser tratados no período da seca com um proteinado e vão entrar ali no período de águas. Se eles foram desmamados com 6 arrobas, nós queremos que ele entre 6,5 e 7 arrobas no período de águas, certo? Num protocolo bem arroz com feijão, bem tranquilo, né? Então, se ele vai entrar com 7 arrobas no início das águas, a gente consegue colocar nesse animal com baixo custo de produção, com sal mineral, linha branca e um bom manejo de pastagem, a gente 4 arrobas e meia, 4,5 até 5 arrobas, dependendo do manejo da fazenda. Então, assim, com sal mineral, linha branca. Aí você fala assim, não, qual é o acréscimo que eu vou ter trabalhando com proteinado nas águas? A gente pode ter aí em torno de 1 arroba a mais, trabalhando com produto com 1%, 0,1% do peso vivo ou 1 grama por quilo, né? Então, se o bezerro está entrando aí com 7 arrobas, 210 quilos, ele vai ter um consumo de 210 gramas aproximadamente de proteinado no início dessa fase. Então, utilizando um produto de 1 grama por quilo, a gente consegue ganhar até 1 arroba a mais. Se o manejo da fazenda for um manejo bem ajustado, um manejo bem arrumadinho, a gente consegue ganhar 1 arroba a mais sem dificuldade. E utilizando essa estratégia de manejo nutricional, secas mais água, nesse período de 12 meses mais ou menos, a gente consegue ganhar quanto a mais comparado com o manejo só de sal mineral? Com um manejo bem simples, proteinado na seca, proteinado nas águas, proteinado de baixo consumo, baixo custo, a gente consegue ganhar de 5 a 6 arroba ano, dependendo do manejo da fazenda, dependendo de capim, né? Mas de 5 a 6 arrobas a gente consegue ganhar. De meia arroba a 1 arroba na seca, de 4 arrobas e meia a 5 arrobas nas águas. Entendi. Com baixo custo de produção. Comparado com sal mineral, ganharia o quê? 4, 5 arrobas? Por aí. Entre 4 e 5 arrobas, dependendo do manejo da fazenda, no período de águas e no período de seca. Porque ele praticamente não ganharia peso na seca, de repente poderia até perder um pouquinho ali no início da desmama, no estresse da desmama. Entendi. E o adicional de custo que a gente vai ter para implementar essa estratégia de proteinado compensa com essa arroba a mais? Sem dúvida. Compensa, porque a arroba do bezerro, hoje aqui na nossa região, está se falando aí em 200, 210 reais, né?
E o custo excedente com esse trabalho, ele dá no máximo meia arroba. Entendi. De bezerro, né, no caso. Então você consegue lucrar meia arroba a mais. Sem dúvida, sem dúvida. Além do volume de arrobas produzidas por hectare a mais. Eu consigo baixar o custo de produção na realidade de arroba, porque eu vou produzir mais arrobas, né, com um custeio um pouquinho maior, e vou produzir mais arrobas por hectare na propriedade. E tem um ganho também que você consegue ter um animal mais pesado no fim da recria, né? Que, ou seja, facilita a venda se você for entregar esse animal para fora, ou facilita também o seu próprio confinamento, se você tiver. Exatamente, porque o animal, ele come percentual do seu peso vivo. Então, se o animal ia entrar o período das águas com 5 arroba e está entrando com 7, o ganho de peso dele vai ser maior. Por quê? Porque ele vai comer mais. Se ele vai comer mais, ele vai ter maior nível de energia e maior nível de proteína, então ele vai ganhar mais peso. Mesma coisa serve para o confinamento. Um animal de 10 arrobas, de 11, 12, 13, 14, 15 arrobas na entrada do confinamento, cada animal desse vai ter um ganho de peso diferente. Entendi. Beleza, então a gente vê que tem um saldo positivo e compensa esse manejo nutricional, né? Sim, e um detalhe aqui que eu me lembrei agora. Se o confinamento for seu, aí compensa muito mais. Por quê? Porque esse animal vai entrar no confinamento já com rendimento de carcaça. Então, eu, por experiência própria, quando a gente não trabalhava com proteinado a pasto, no confinamento a gente rendia 54%, 55% de rendimento. Depois que a gente começou a trabalhar com proteinado nas águas, o rendimento subiu na casa de 1, 1,5%, às vezes até 2% a mais no final do confinamento. Por quê? Porque o animal já entrava no confinamento com um certo rendimento de 51%, 52%. Então, ao sair do confinamento, ele carregava esse rendimento a mais que ele entrou no confinamento. Então, se o confinamento for seu, aí é que a viabilidade aumenta ainda mais. Porque, de maneira geral, a gente não consegue, pelo menos aqui na região, a gente não consegue vender um animal magro, 12 arrobas, com 52% de rendimento, por exemplo. Nem que ele esteja com um bom acabamento de carcaça, com um bom score corporal, né? A gente vê que é uma bola de neve, né? Se você vai trabalhando todas as fases bem trabalhadas, vai refletindo em melhoria na fase seguinte. Né? Exatamente. Sem dúvida. Beleza. Então, tem mais alguma consideração, Gilberto, a fazer? Não. Acho que foi bom. Foi bom o papo aqui. Vamos aguardar o próximo assunto. Isso, beleza. E a gente lembra aqui também que quem quiser mandar alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, pode mandar. O Gilberto está à disposição. A gente vai estar aqui preparado para receber e passar para ele tudo. E sugestão de vídeo também que vocês tiverem, alguma coisa que vocês podem mandar. Tem e-mail, tem o Instagram. Pode botar aqui nos comentários do YouTube também. Pode chamar no direct lá que a gente responde. Isso, que vai ser respondido. Então tá bom, muito obrigado, Gilberto. Mais Por nada. esse bate-papo. Até logo, moçada. Até mais.